Olá pessoal, por que é que Jesus pediu para a samaritana chamar o seu marido e por que é que pouco depois ele disse que aquele não era o marido dela? Existe algum sentido nisso? É o que a gente tentará descobrir nesse vídeo. O meu nome é Roberto, eu sou o dono do blog do Roberto Soares, onde eu respondo algumas dúvidas bíblicas através de textos, e eu estou aqui fazendo esse meu primeiro vídeo para tentar responder essa dúvida que eu já respondi por texto e que durante anos continua sendo muito procurada no Google, o que leva as pessoas ao meu blog. Então, assim, para quem não conhece a passagem, Jesus, no Evangelho de João, é uma passagem em que ele encontra uma samaritana num poço e que aí ele conversa com ela sobre vários assuntos e em determinado momento ele pede para ela chamar o marido dela e vir. Ao que ela diz que não tem marido e que Jesus diz que na verdade ela teve 7 maridos e esse que estava com ela não era o marido dela. Essa passagem causa confusão em algumas pessoas, né? Fica assim, acredito que muita gente tenha dúvida por causa que Jesus diz que Jesus pede para chamar alguém, chamando de marido, e depois diz que não era o marido da mulher. Então, assim, fica o questionamento, né? Por que Jesus pede para chamar o marido se sabe que não tem? Ou então, se ele chamou o marido, por que é que ele disse que não é o marido? Eu acredito que Jesus pediu para chamar o marido porque ele considerava realmente aquele homem um marido e ele achava importante que aquela mulher estivesse ouvindo as palavras com o marido. Porém, quando a mulher diz que não tem marido, eu acredito que ela estava apenas falando do ponto de vista assim, de que a sociedade interpretava, do ponto de vista oficial, que era que ela não era considerado o marido dela, aquele homem. Provavelmente um dos maridos dela, ou o último marido com quem ela era oficialmente casada, não deu o documento do divórcio para ela, já que naquela época não havia um documento de casamento, havia apenas um documento de divórcio. E então, se a pessoa não dava o documento de divórcio, para algumas pessoas aquelas pessoas ainda estavam juntas. É como hoje, quando a pessoa é casada civilmente, né, e aí até ela ter o divórcio, muita gente ainda considera casado, e do ponto de vista da lei ainda é visto como casado. Então acredito que é essa a razão que a mulher diz que não tem marido, e aí Jesus responde conforme a linguagem dela. Ela diz que não tem marido, e Jesus confirma apenas para mostrar que ele sabia da situação. Ele sabia do passado dela, sabia dos maridos anteriores e sabia que oficialmente aquele não era o marido dela. Então, nesse momento, ele responde de acordo com a linguagem dela para mostrar que ele tinha um conhecimento sobre ela, para mostrar a autoridade dele. Inclusive, é depois dessa fala dele que ela chama ele de profeta. Até aquele momento, pode ser que ela não visse assim, pode ser que ele só visse como um homem. E a partir desse momento ela já vê que ele é algo mais. Então, existe esse valor na fala dele, de dizer que não é marido, para poder contar o que ele sabia dela e mostrar que ele era alguém além de um simples homem. Porém, eu acredito que ele continuou considerando aquele homem o marido dela e ele continuou achando importante que ele estivesse ali. Provavelmente esse marido dela esteve ali depois, quando ela trouxe as demais pessoas para ouvir Jesus.